A lição de Spinoza para nossos acadêmicos em tempos delicados. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um bate-papo, um roteiro, aquela conversa. Fizemos um ajuste nesse texto, achamos interessante e vamos apresentá-lo agora com o nome de Tempos Delicados, do Daniel Murata. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Em uma sociedade cada vez mais complexa e plural e infelizmente conflituosa, o acadêmico e a universidade devem estar munidos de todo o seu potencial crítico. Devem ser capazes de propor planos e alternativas. Isso demanda uma liberdade intelectual dificilmente conciliável com os compromissos assumidos na política partidária. Trata-se de uma liberdade que, para utilizar livremente uma expressão cara à filosofia de Spinoza, reside no entendimento. Baruch de Spinoza foi um dos filósofos mais notáveis da modernidade. Nascido em uma família judaica de Amsterdã, foi excomungado de sua comunidade ainda jovem por defender ideias consideradas radicais. Passou o resto da vida em uma forma de exílio voluntário, trabalhando como polidor de lentes durante o dia e dedicando-se à filosofia de noite. As obras que publicou em vida causaram grande alvoroço e foram extremamente criticadas por seu teor herético. Seu tratado teológico-político foi chamado de Livro Forjado no Inferno. Apesar disso, Spinoza atraiu atenção. O poderoso rei da França, Luís XIV, ofereceu-lhe uma pensão extremamente generosa em troca de uma dedicatória em um livro. Porém, o filósofo recusou a oferta. Igualmente, foi-lhe oferecido um emprego na prestigiosa Universidade de Heidelberg, mas o convite foi declinado. Spinoza teria que abrir mão de sua independência de pensamento para lecionar sem ofender os costumes e religião oficial. Isso lhe soava como uma traição a si mesmo. Acabou morrendo jovem com menos de 50 anos, vítima de tuberculose. Sua obra mais importante ética foi publicada póstumamente e levou pelo menos 100 anos para ser compreendida. Spinoza foi alguém que, sem nunca ter ocupado um cargo prestigioso e sem ter envolvido com as armadilhas políticas do seu tempo, marcou para sempre o pensamento moderno. Dentre outros, influenciou Engels, Nietzsche e Bergson. Foi um dos pioneiros na defesa de um governo democrático. Suas visões sobre Deus e natureza são influentes até hoje, mas gostaria de tentar extrair uma lição de sua biografia para nossos acadêmicos, ainda mais em tempos complicados como os nossos. A lição consiste em sua peculiar integridade intelectual. Não estou afirmando que nossos acadêmicos não são íntegros, longe disso. A maioria dos que conheço possui fibra moral acima da média. O que quero chamar a atenção é para a forma como Spinoza levou a sério sua investigação filosófica. Ele não comprometeu sua pesquisa em prol de alguma pauta política ou possibilidade de ascensão pessoal. Este é o aspecto no qual acredito que muitos de nossos acadêmicos têm se atrapalhado. Por possuírem simultaneamente e muitas vezes de forma sincera agendas políticas e intelectuais, acabam misturando as questões. É evidente que esse acadêmico não é ser apolítico. Como todo cidadão, o acadêmico deve se engajar nos assuntos que estão na ordem do dia e defender aquilo que acredita ser correto. No entanto, ele não deve confundir seu exercício enquanto cidadão com a sua busca intelectual. Isso também não significa que o acadêmico não possa pesquisar aquilo que considera uma pauta política relevante, mas sim que ele deve saber reconhecer quando uma descoberta acadêmica, seja ela qual seja, confronta suas posições políticas. Costuma ser em pontos assim que as coisas se complicam para muitos, porque pode surgir um dilema. Ou o acadêmico trai a sua busca pela verdade em nome de sua integração em uma pauta política, ou ele confronta seus companheiros de causa em nome do conhecimento. A biografia de Spinoza se aproxima de uma escolha pela segunda opção no dilema. Não haveria, em princípio, um problema em escolher a primeira opção, porém isso demanda que o acadêmico reconheça que não está mais atuando como tal, mas sim como um agente político. Ele precisa arcar com o ônus e o bônus do debate político e não pode mais se valer das prerrogativas acadêmicas. Não se valer das prerrogativas acadêmicas aqui significa, dentre outras coisas, não dar as famosas carteiradas. Principalmente, ser honesto com a audiência a que se dirige. Existe um dano concreto quando os acadêmicos se recusam a tomar posição no dilema acima exposto. Um desses danos, em minha visão, é a ideia de universidade militante. Novamente preciso me fazer claro. Um dos papéis da universidade é se engajar criticamente com a sociedade ao colocar em xeque crenças e lugares comuns e desafiar tradições. No entanto, isso não deve ser a mesma coisa que militância política no sentido partidário do termo.
Partidário aqui é entendido como compromisso com partidos políticos, movimentos desta ou daquela disposição ou instituições como federações ou igrejas. E aí, pessoal, texto bem legal, né? Seguindo aqui a ideia de Spinoza, o autor desse nosso roteiro coloca a posição que Spinoza manteve firme, né? Ele não aceitou cargos, não aceitou benevolências para manter independente as suas ideias. E aí o autor tenta buscar isso aqui para o texto, né? Para que a gente não abra mão da nossa independência de pensamento, né? Seria uma traição a nós mesmos, né? Ele coloca aqui algumas ideias, né, como a defesa de um governo democrático, que já foi colocado por Spinoza. Lá na época de Spinoza ele já falava sobre isso, né? Também a visão que ele tinha sobre Deus e natureza, que influencia os pensamentos até hoje, foi lá de Spinoza, né? O texto também reconhece que o acadêmico não é um ser apolítico, claro, longe disso, né? Ele deve sim se engajar nos assuntos que estão na ordem do dia, claro, com certeza. Um dos papéis do pensador é justamente buscar alternativas e a melhor solução para as questões da sociedade, né? Sem sombra de dúvida, defender aquilo que ele acredita ser o correto, seu posicionamento agora íntegro, independente, honesto, né? E é claro que se vive um dilema, né? O acadêmico trai a sua busca pela verdade em nome de sua integração política, ou ele confronta seus companheiros de causa em nome do conhecimento. Perceberam aí a dicotomia? Então, ele tem um pensamento dele de buscar a verdade. Quando ele encontra essa verdade, ele vive esse dilema, né? Que ele vai talvez precisar fazer um confrontamento com os companheiros de causa, principalmente causas políticas, né? Há necessidade que o acadêmico reconheça quando está atuando como um agente político no sentido aqui da política, de partidos e etc., né? O texto dá um reforço também do papel da universidade, que é engajar criticamente com a sociedade nas questões que estão aí calientes, né? Que estão pulsando no meio da sociedade, né? Para isso precisa colocar em xeque crenças e lugares comuns, né? Desafiar tradições, talvez já estejam ultrapassadas, já estejam impedindo a sociedade de se desenvolver, né? E aí ficar bem atento para ter a compreensão do que é militância política, no sentido de partidos políticos, toda essa confusão que a gente tem vivido e que a gente tem presenciado ultimamente, né? Ok?